Oi! Cheguei mais cedo, como eu tinha combinado, porque hoje tem show de Sandy Júnior, né, gente? Hoje tem live de Sandy Júnior, não dá pra gente não assistir. Deixa eu colocar aqui as coisas nos seus devidos lugares. Oh, você veio me ouvir falar de diagnóstico diferencial em linguagem, é? Oi, vão chegando, vão chamando aí as pessoas que vocês acham que vão, né, se beneficiar da nossa conversa, da nossa discussão de hoje. Isso aqui tá longe de ser uma aula, é mais uma discussão mesmo. Eu quero que vocês participem ativamente, que vocês mandem perguntas. Eu vou ver se fica melhor com a ring light. Eu tive que montar praticamente um escritório. E aí deixa eu ver como é que fica a luz aqui, se fica melhor. Deixa eu ver se eu botar lá pra parede, se melhora. Pronto, melhora principalmente a visão do quadro ali no fundo, se a gente precisar usar ele, né? Ó que legal que ficou, ó. Poxa! Oi, deixa eu acenar pra todo mundo aqui. Sejam bem-vindos! Vamos conversar sobre diagnóstico diferencial em linguagem. Que tema, né? Um tema que vocês pediram muito durante essas semanas aí que a gente passou de lives, né? Nós tivemos a maratona do autismo e tivemos a maratona da linguagem. E desde então vocês vêm trazendo aí dúvidas e questionamentos e me deram essa ideia da gente fazer essa live de hoje. E aí eu topei porque eu acho que a discussão sobre o diagnóstico de linguagem é uma discussão ampla, uma discussão que muda muito o tempo todo, né? Então o DSM-5 veio propondo aí um monte de questões, um monte de modificações, e isso define muitas condutas, inclusive encaminhamentos, como é que nós vamos fazer. Oi, meus amores, vão chegando aí com fé, com muito amor, pra gente poder conversar, né? Eu acho que é uma live bem para fonoaudiólogos ou para profissionais da infância, porque vamos discutir diagnóstico diferencial na infância. Oi, meu chefe, Gilberto Claudino. Oi, chefinho, como está você? A gente vai discutir diagnóstico. Gente, como eu estava dizendo, né, essa questão da discussão diagnóstica é uma coisa que embasa muito, nunca se esgota, Alice, isso mesmo. É um tema que não se esgota e que deve ser discutido sempre, porque isso muda com muita frequência e isso define muitas condutas, encaminhamentos, define condutas relacionadas ao tratamento. Eu acho que é bacana também que durante essa discussão a gente discuta alguns métodos de intervenção de apoio terapêutico, né? Como, por exemplo, a eletroestimulação, que vai ser tema da nossa live de quinta-feira, a neuromodulação, né? Que a gente discuta um pouco sobre isso. Olha quem chegou ali agora, o Superfono, meu convidado de terça-feira da semana que vem. Eu ainda não divulguei, mas a gente vai fazer uma live super massa sobre comunicação alternativa. Jalma, meu amigo, que bom que você tá aqui. E aí eu vou começar a discussão, mas eu quero que vocês participem. Essa live só vai render se vocês participarem, com contribuições, com perguntas, com depoimentos, com casos clínicos que vocês tragam aí para que a gente possa discutir junto, tá? Então, eu recebo, né? Apaixonado pelo meu cabelo rosa, eu sou boneca, gente, sou boneca, eu sou a fada rosa das minhas crianças. Ó a raiz, ó que desgrama, ó, miséria pura. Quando acabar essa quarentena, a primeira pessoa que eu quero ver é minha cabeleireira. Porque, minha irmã, tá difícil. E aí, gente, a gente precisa discutir sobre isso porque eu recebo muitas perguntas de fonoaudiólogos e de famílias. A gente sabe que as famílias, elas são muito interessadas aí, né, em relação... Mais do que interessadas, elas buscam muito esse processo de diagnóstico, de compreender o que suas crianças têm. E isso ajuda, inclusive, neuropediatras a fecharem diagnóstico, entre outros profissionais. Então, é uma coisa que eu acho que é muito bacana que a gente discuta. Eu acho que a luz está estourando, né? Tá demais, né? Diminuir um pouquinho. Vamos me dizendo aí como é que estão as coisas. Não está ouvindo direito? Vocês estão tendo problema em me ouvir? Contem aí pra mim. Oi, Surai, amor da minha vida, como está você? Espero que vocês não estejam... talvez seja porque o microfone fica encostado no computador, já sei. É isso. Deixa eu ver como resolver e botar o microfone de uma forma que ele não fique grudadinho aqui. Peraí. Deixa eu tentar liberar meu microfone. Vocês estão ouvindo bem? Vocês estão me ouvindo? Eu espero que vocês estejam me ouvindo bem. Tá normal o som? Pronto, ótimo, Jaque. Ótimo. Então vamos começar. Para que a gente possa discutir diagnóstico diferencial,
uma das principais coisas que nós precisamos ter domínio são dos marcos do desenvolvimento. Por quê? Porque isso, inclusive, vai definir como é que a gente vai, em que diagnóstico a gente vai pensar. Né? Porque se eu tiver um afastamento muito grande desses marcos, se eu tiver uma diferença no desenvolvimento muito maior do que determinado momento, e eu já não consigo mais pensar num diagnóstico, eu tenho que pensar em outro. Para isso, eu vou aproveitar para inaugurar o meu quadro e eu vou trazer para vocês uma informação importante para essa nossa discussão de agora. Deixa eu colocar aqui no quadro uma coisa importante. Quando nós discutimos diagnóstico, eu vou apagar aqui, eu estou na live, tá? Para botar aqui. Quando nós discutimos diagnóstico, nós precisamos ter essa ideia dos marcos, porque os marcos vão nos ajudar muito em que hipótese diagnóstica eu vou ter. E aí, se eu estiver pensando, por exemplo, em um marco, eu vou falar de alguns aqui. Se vocês tiverem curiosidade ou dúvida sobre outros, vocês podem me perguntar. O que eu souber eu vou responder, o que eu não souber eu vou pesquisar, depois eu trago. Mas, por exemplo, um marco importante para a linguagem, né, que é o primeiro marco sintático do bebê, da criança, são os 18 meses, tá? Aos 18 meses, a criança já deve ter um inventário de mais ou menos 50 palavras, principalmente de produção, e esta criança, ela já vai estar juntando as primeiras palavras para formar as primeiras frases. Nem sempre vão ser as palavras inteiras, às vezes ela vai falar Daiate, de papai, a deneca. Então ela vai pegando essas justas posições para poder formar as primeiras frases. Então isso é um marco importante dos 18 meses. Mas, para que a gente discuta a normalidade, desenvolvimento típico, eu tenho que compreender que esse marco, ele pode se estender por mais 6 meses, ou ele pode não vou falar atrasar porque não está relacionado ao atraso, ou ele pode acontecer um pouco antes, tá? Menos 6 meses. Então, eu tenho um marco que era para acontecer aos 18 meses, ele pode acontecer dos 12 até os 24 meses, e eu chamo isso de desenvolvimento neurotípico, desenvolvimento típico ou formalidade, tá? Então, isso aqui é importante. Só há uma coisa que modifica isso aqui, que é no primeiro ano de vida. Então, no primeiro ano de vida, né, de 0 até 12 meses, essa normalidade, ela varia de mais ou menos 2 meses. Não varia mais do que isso, tá? Então, isso é importante para a gente poder discutir aí o diagnóstico diferencial. A ideia de que esses marcos do desenvolvimento, eles têm aí uma possibilidade de variabilidade para frente ou para trás, e isso está dentro do desenvolvimento adequado. Tá ao contrário, fica espelhado, mas eu acho que dá para entender porque eu fui, é mesmo, tá espelhado. Eu não sei nem como é que muda isso. Mas eu acho que dá para entender porque eu estou escrevendo e falando, né? Alguém tem alguma dúvida sobre isso que eu falei para vocês agora? Então, olha só, deixa eu ver se alguém fez alguma pergunta enquanto eu estava em pé lá escrevendo. Pronto, acho que não. Então, assim, nós temos aí essa possibilidade dessa ocorrência. Quais são? Eu considero alguns marcos muito importantes porque eles não estão nos livros. Então, para mim, os marcos que não estão nos livros são os marcos mais importantes, porque são os marcos que vão trazer para a gente aquela ideia de diagnóstico diferencial. Então, quais são os marcos que não estão nos livros? O que a gente encontra nos livros? Para mim, quais são os melhores livros para estudar marcos do desenvolvimento? O livro Desenvolvimento Humano, de Papalha, Johnny Papalha, e o livro, acho que é Desenvolvimento da Criança, de Ellen B, tá? São livros que eu gosto muito. Vou falar da janela, joia. E aí eu gosto muito desses livros para poder a gente estudar esses marcos. Vamos pensar nesse marco do primeiro ano de vida. Aos 12 meses, antes do primeiro ano de vida, existem diversos marcos, tá? Mas pensando em diagnóstico, vamos pensar que essa criança está com 12 meses. Quais são os marcos importantes dos 12 meses? A live vai ficar gravada aqui. Eu vou procurar uma forma, eu não sei, eu sou ignorante para isso. Quem souber, me explica aí no inbox como é que eu salvo para poder jogar no meu canal do YouTube, tá? E aí vamos pensar nos 12 meses. Quais são os principais marcos? O primeiro deles, a criança tem um inventário de mais ou menos 5 palavras. E se eu for pensar nos principais protocolos de investigação diagnóstica, essas 5 palavras não pode ser nem papai nem mamãe. Então tem que ser mais de 5, tem que ser 7. Se eu contar com que papai e mamãe não entram aí no Bailey 3, não entra, em algumas plataformas de diagnóstico ele não entra. Então uma criança que precisa já estar produzindo as primeiras palavras. 12 meses, isso pode acontecer um pouquinho antes, 2 meses antes, 10 meses, e eu tô falando palavras direcionadas, tá? E isso pode acontecer até 6 meses depois.
Esse número de palavras ele vai aumentando muito até os 18 meses, em que a criança fala 50, e ele aumenta mais ainda quando ela chega aos 24 meses, que o marco são as 200 palavras. Então, em um ano, esse bebê sai de 0 palavras e vai até 200 palavras de produção. Nesse meio tempo, aos 18 meses, tem esse marcador importante que eu falei, que é o marcador das primeiras frases. Mas é só isso que eu vou observar? Então, quer dizer, se a criança não estiver falando as primeiras palavras, tem alguma coisa de errado? Não. Por quê? Porque os marcos da linguagem dos 12 meses não são só 12 palavras, que é o que está lá na literatura. O que é que a gente precisa observar também? Primeiro, se essa criança é criativa no brincar. Se é uma criança que explora, eu tenho um macetezinho que eu falo assim, a criança tem que fazer 10 coisas diferentes com 10 brinquedos diferentes. Se ela não faz isso, se ela mantém o mesmo padrão, eu tenho que pensar que isso talvez não esteja bacana, né? E quais são os outros marcadores dos 12 meses? A compreensão de 10 frases simples, e isso não tem livro. A compreensão de 10 frases simples vai ter quando o meu primeiro capítulo sair, que a quarentena atrasou tudo, né? Meu primeiro capítulo de livro. Depois eu dou esse spoiler aí, porque eu não tenho data por causa da quarentena. Então, essas primeiras compreensões, a compreensão dessas 10 frases, a imitação é importantíssima. A imitação é precursora de qualquer nível de aprendizagem, né? Iniciativa de comunicação, interesse pelo outro, sorriso social. Vocês estão me trazendo marcos aí muito maiores do que o que eu estou trazendo para vocês, e são marcos, né, a blogueirinha, e são marcos relacionados principalmente a questão social, a interação. Mas o que eu estou trazendo são os marcos importantes de linguagem, tá? Então essa criança precisa compreender 10 frases simples assim: quer água? Vamos sair? Cadê o papai? Pega ali a boneca. Cadê o cachorro? Vamos pegar tal coisa? Vamos tomar banho, filho? Então 10 frases desse tipo a criança precisa compreender e responder. Mas tem um marcador que é muito importante, que também não tá, né, nos livros, que é o seguinte: essa criança precisa responder frases, responder perguntas. Então, se eu pergunto assim pra ela, eu tenho um vídeo da Lili, da minha filha, que é muito bacana pra explicar isso, que é um vídeo que eu falo assim, ela tinha exatamente 1 ano, e eu falei assim, isso, todo mundo tá trazendo marcos maravilhosos. Tati, obrigada, respeito troca de turno. Troca de turno com 12 meses, não. Troca de turno a gente vai esperar com 2 anos, tá? Então, a troca de turno é um pouquinho mais pra frente nas habilidades de pragmática e nas habilidades sociais e comunicativas da criança. Mas esse marco aí tem esse vídeo da minha filha, que é um vídeo que ela tá no meu colo, e ela tem 12 meses. Aí eu falo assim, Lili, você quer brincar, é? Aí ela, é. Ela não entendeu o que eu perguntei. Aí ela tá lá, ela começa a brincar, aí ela tem uma hora que eu falo assim, você quer brincar de quê? Aí ela, tem. Ela responde qualquer coisa, porque ela sabe que na troca comunicativa, né, nessa díade aí, nessa troca com o sujeito, eu preciso responder. E aí, Tati, isso acaba entrando sim como troca de turno que você acabou de sugerir. Você tem razão. Então, ela precisa responder perguntas feitas. E geralmente ela vai responder com a minha dica. Então, aí nesse vídeo da Lili eu falo assim, não é, Lili? Não é? Aí ela, é. Aí tem uma hora que ela não para lá, tal, e no final fala assim, você não quer brincar mais não? Aí ela, não. Ela não está respondendo a minha pergunta, ela está respondendo a perguntas. Ela sabe que aquela entonação de pergunta precisa ser respondida por um adulto, ou por um adulto, por quem está ali trocando a questão da interação, né? Ela precisa exatamente a busca da ocupação desse espaço comunicativo. Tanto ela ocupa quando lhe é dado espaço, quanto ela dá espaço para o outro ocupar, né? Então a criança faz uma coisa que a gente chama de pré-conversação. Ela faz pergunta, ela reclama, ela mostra que está feliz, mesmo que não haja ainda produção de palavras, né? Essa primeira habilidade de pragmática que a criança desenvolve é a compreensão e o uso das entonações do uso da fala. Então esses marcadores são marcadores importantes nesse primeiro ano que precisam estar acontecendo. Não é só a criança falar. Tem crianças que não vão falar, não tem ainda os marcadores das primeiras palavras, mas eles compreendem tudo que o outro diz. Lili é minha modelo, é minha cobaia, a pobre coitada sofre. Então eles precisam ter a compreensão da linguagem. Por isso que eu digo que não é uma coisa só que joga uma criança num diagnóstico. Sim, mas ela não fala, então é o quê? Então é autismo? Não sei. A gente tem que ver os outros marcadores, se os outros marcadores estão compatíveis ou não. Então é muito importante que a gente compreenda aí esses marcos iniciais do desenvolvimento para a gente pensar em diagnóstico. Por quê? Porque se eu ultrapasso aqueles 6 meses de normalidade para mais, então vamos dizer que determinado marcador, por exemplo, a compreensão das 10 primeiras frases é para acontecer aos 12 meses. Vamos dizer que ele não aconteceu ainda com 14. Tudo bem, eu ainda estou dentro desse prazo. Vamos dizer que não aconteceu com 15.
ok, a criança está estagnada, ela está evoluindo ou ela está indo a passos mais curtos? Isso é importantíssimo. Se a criança parou o desenvolvimento, eu preciso buscar aí algum fator etiológico para que isso esteja acontecendo. E geralmente os fatores etiológicos, para eu pensar no que eu vou falar agora que é um atraso, são fatores ambientais. A gente não chama de fatores etiológicos, a gente chama de fatores agravantes. É o que na literatura vocês vão encontrar assim, é um fator exógeno ao corpo da criança. Então não acontece na criança, acontece fora. Separação de pais, mudança de cidade, morte de avós, morte de bicho de estimação, briga de família, nascimento de um irmão, isso tudo pode ser um fator agravante para uma diminuição aí nesse ritmo de desenvolvimento do segundo ano, né? Vamos dizer assim, do primeiro para o segundo ano. E até aí tá tudo bem, porque há algo ambiental que explique ou justifique, se eu encontrar logo as respostas, eu consigo fazer aí uma, entre aspas, blindagem desse ambiente para que eu melhore as respostas ambientais e que isso venha a fazer com que essa criança volte ao padrão de desenvolvimento. Mas aí entra uma coisa importante que o Djalma acabou de falar pra gente. Ó. E quando a criança retrocede? Isso é um fator importantíssimo para busca, investigação e controle e preocupação familiar. A criança fala A hoje, amanhã ela fala B, depois ela fala ABC. Ela não vai parar de falar o A para falar Z. Né? É importante que a gente perceba que ela siga aí um processo de desenvolvimento compatível com o que a literatura traz. Ou que haja uma explicação no ambiente para que isso não, caso isso não esteja acontecendo, que justifique, que faça a gente pensar num atraso. Então aí vem o primeiro diagnóstico. Quando eu falo de atraso de linguagem, primeiro, a criança não pode ter fator etiológico. Então, nasceu com alguma síndrome, foi prematura extrema, passou por privação alimentar, tem alergias intestinais graves. Eu não posso pensar num atraso quando eu tenho fatores etiológicos importantes como esse. Então, uma das principais características do atraso é isso. Os fatores são ambientais, são exógenos ao corpo da criança. Deixa eu ver o que vocês estão me dizendo aqui. A Lohane Dias. Crianças com 2 anos... recém-completados, não fala ainda, mas tem compreensão dos comandos e age certo em tudo que pedimos. O que fazer para a linguagem desenvolver? Peraí, ela tem irmão mais velho? Não tem? Como é que estão os outros marcadores? Tá, entende tudo. Mas por quê? Eu fico pensando assim, uma criança que tem a possibilidade de falar, por que é que vai ser mais fácil para ela apontar ou fazer gesto? Por que isso vai ser mais fácil? A gente tem que pensar em quais são os outros marcadores, tá? Então, assim, 2 anos, não fala nenhuma palavra ou fala algumas. Lohane, você pode me dar um pouco mais de dica para eu poder te ajudar? Porque assim não dá. Como eu disse, quando a gente fala de desenvolvimento de linguagem, não tem uma coisa só que defina normalidade ou alteração. Existe uma gama de coisas. Eu tenho que pensar que esse sujeitinho, aprendiz, ele está cercado de um ambiente, ele está cercado de mediadores e ele está cercado de um construto interno dele. Uma condição neurobiológica que precisa também estar adequada para o desenvolvimento. Então, é uma circunstância, uma gama de circunstâncias que, obviamente, dificulta um pouco mais esse processo. Eu vou precisar de uma boa investigação, de uma boa anamnese, de uma avaliação rigorosa para poder chegar nesse espaço aí de pensar numa hipótese. Uma outra coisa que eu falo sempre é, quando eu falo de diagnóstico de linguagem, eu tenho sempre que pensar o que é primário e o que é secundário. O que isso quer dizer? Manifestações primárias geram manifestações secundárias que vão estar lá no quadro, mas que não são importantes quando eu penso em diagnóstico. Porque isso inclusive confunde na hora do diagnóstico. Vai parecer que a criança tem uma alteração que ela não tem, que ela está ali enquanto manifestação secundária por conta de uma manifestação primária mais séria, tá? Dá uma dica, Ana Faro, dá uma dica de como posso ajudar meu filho autista a desenvolver a fala. Ana, a sua pergunta é uma pergunta que me faz pensar numa receita de bolo que não existe. Então eu tenho que saber se ele é verbal, se ele não é, se ele compreende, se não compreende, se tem alteração sensorial, como é que estão as questões cognitivas. A gente pode falar sobre isso no privado, tá? É muito difícil dar dicas de desenvolvimento de fala ou desenvolvimento de linguagem quando eu não sei a condição da criança. Quantos anos ele tem, tudo isso é importante. O que é que até os 5 anos, Tati, eu me perdi nisso aí. Ju, quando a criança com 2 anos não consegue engolir, como resolver? Olha, depende muito do porquê. O não conseguir engolir pode ser uma questão motora, então uma criança que está com uma dificuldade aí nesse planejamento motor, porque mastigar não é uma coisa fácil. Tem que saber como é que estão as consistências desse alimento, se tem alguma coisa ligada à disfagia, tem que saber se é uma questão sensorial, ele não dá conta de algumas texturas na boca,
Então a gente tem que saber um monte de coisa aí antes de dar uma orientação sobre crianças que não estão conseguindo engolir. Pode ser um problema sistêmico, neurobiológico, como pode ser um problema mais periférico, motor, vamos dizer assim. Obrigada, não tenho irmão, não tem marcador, não tem irmão e não tem marcador etiológico. Pronto. Não tem marcador etiológico? Pronto, isso é ótimo. Como é que está esse ambiente? É uma criança que só vive com adultos, é uma criança que a família facilita muito a vida dela. Eu já acompanhei crianças que assim, a família fala assim, e quando é? Quando ele quer um biscoito, quando ele quer água? Não precisa não, porque tudo dele é na hora certinha, ele já sabe a hora dele, então não preciso me preocupar com isso, não preciso pedir. Ou então, eu deixo tudo na altura dele, porque como é difícil para ele falar e pedir, né, eu deixo tudo na altura dele. Então a gente tem que pensar que este ambiente não está aí fornecendo, né, as dificuldades necessárias para que essa criança passe de fase. Investigação do ambiente, como o Superfono traz, é importantíssima. Como é que é o contato com outras crianças? Já acompanhei uma criança de 3 anos, que a mãe virou pra mim, ela tava com suspeita de TEA. E eu falei assim, eu sempre pergunto assim, como são os aniversários? Ele vai para aniversário? Quantos aniversários ele foi esse ano? Pra ver como é que tá esse ambiente social, como é que tá essa troca aí com os parceiros da mesma idade. Aí a mãe dela falou assim, ela nunca foi para aniversário, ela só foi pros 2 aniversários dela. Como? Nunca foi? Não, nunca foi. A família não mora aqui, ela só vive com adulto, tem um aniversário dela, a gente chama... Ele mora num prédio com muitos senhores, um prédio de idosos, e ele não tem vida social. E claro que eu vou pensar assim, pronto, esse ambiente está completamente alterado no que concerne aí a questão de estar dando para esta criança estímulos de imitação adequados. Uma criança que não está tendo contato com crianças da mesma idade. Isso é importantíssimo, tá? Não fala palavra nenhuma, somente sons. Como são esses sons? Vamos pensar um pouquinho na produção desses sons. No primeiro ano de vida, eu ainda estou na dúvida da Lohane. No primeiro ano de vida, né, dos 2, 4 meses, a criança começa a produzir som, né? E essa produção de som auditivamente é importante para ela, é interessante para ela. E ela começa a se autoestimular com aqueles sons. São sons que não são articulados, né? São sons bem guturais, são sons bem mais voltados para gritos e barulhinhos do que propriamente sons articulados. O que é importante? Que a partir do momento que ele começou esses sons, ele pode começar entre os 2 e os 4 meses, e até aí tudo bem, né? É importante que esse bebê evolua no processo de produção de som. Então, o que eu espero? Que daqui a 2 meses, no máximo, ele comece a articular os fonemas. Isso vai depender de quem? Do manhês. Mamãe, conta pra mamãe, conta. Ô papai, cadê o papai? Então, essa produção da mãe mais aguda, direcionada para essa criança, olhando para esta criança, é o que vai permitir que ele passe para as articulações sonoras. Quando essa criança começa a articular, esses sons eles vão ser muito simples. É pá, geralmente bilabiais, tei, o língua dentalzinho também dá. Tei, ba. E eles são repetidos, o mesmo som é repetido. O que eu espero? Que daqui a 2 meses, no máximo, esses sons passem a ser modificados. Então, por exemplo, eu brinco que a primeira palavra de Cecília foi batata. É claro que não foi batata. Ela misturou lá os sonzinhos dela, eu brinco. O desenvolvimento do sistema fonológico é um guarda-roupa. Se eu só tenho uma roupa preta, quando eu for sair, eu só tenho uma roupa preta. Eu não tenho como misturar roupa. Então, eu sempre vai ser ba. É a única roupa do meu guarda-roupa. Se eu tenho um vestido preto, um short preto, uma blusa cinza e uma blusa vermelha, eu já posso combinar. Quanto mais roupa eu for colocando no guarda-roupa, mais condições de fazer combinações eu tenho. Então eu preciso saber qual a qualidade de produção desses sons. São sílabas sempre muito repetidas? É sempre a mesma sílaba? A variabilidade de sílaba? Como é que está a entonação? Isso tudo é importante para a gente pensar em alguma coisa, viu, Lohane? Lohane, quando ele quer alguma coisa, ele te leva até objeto? Graziele Ramos está perguntando. Gaziza, meu amor. A avaliação audiológica é importantíssima. Qualquer suspeita de alteração de linguagem, eu tenho que pensar urgentemente no encaminhamento audiológico. Seja o teste da orelhinha, seja a audiometria, seja o Bera, o que quer que essa criança tenha condição de realizar, tá? Só acho que isso não é uma live, é uma aula master. Pare, Dani, que nada! Depois, pronto, Ana, me chame no privado que a gente conversa um pouquinho sobre o seu pequeno. Isso, minha Zizinha. O atraso. Menos. A gente tinha aí na literatura que, para eu pensar no atraso de linguagem, essa criança tinha que ter no máximo 5 anos. Esse prazo vem diminuindo. Por quê? Porque depois é muito difícil alcançar esse desenvolvimento típico. Então, hoje, a literatura mais moderna nos traz
que atraso de linguagem até no máximo 3 anos. Depois de 3 anos, eu preciso olhar como é que estão os marcos do desenvolvimento para já pensar em outros diagnósticos, tá? Então, o atraso é uma coisa que acontece por questões ambientais. Organizando a estrutura ambiental, a criança evolui facilmente. Clara, Ju, falando um pouquinho... não é Clara, é Clara Fé. Eu não sei se seu nome é esse. Falando um pouquinho do atraso de linguagem, nem sempre ele é apenas ausência de palavras. Pode ser apenas em alguma área específica da linguagem. Sim. Para eu definir áreas de linguagem, é importante, eu não sei se tem leigos aqui, pessoas que não são da nossa área, mas a linguagem ela é dividida em algumas áreas apenas para estudo, tá? Então a gente tem a pragmática, que é o uso funcional da linguagem, que é a primeira habilidade a se desenvolver e a última a terminar. A gente tem a semântica ou vocabulário, que é a definição de palavras, a compreensão. Então a gente tem o vocabulário receptivo e o expressivo. O receptivo é o que eu compreendo, o expressivo é o que eu consigo dizer. Tem uma diquinha bacana que geralmente o expressivo é metade do receptivo, ou seja, eu entendo o dobro do que eu consigo produzir. A gente tem a morfossintaxe, que é a condição estrutural da linguagem, então eu chamo de esqueleto. Então, assim, como é a estrutura da frase? Tem conectivo, tem coesão, faz flexão verbal, faz diferenciação de masculino, feminino, singular, plural, aumentativo, diminutivo, isso tudo é morfossintaxe. Eu tenho a fonologia, que é o planejamento neurológico dos sons. Então, existe uma caixinha do lado esquerdo aqui, aqui no meu frontal, que é uma caixinha responsável por fazer os mapas mentais de cada fonema, para que fique cada vez mais fácil e para que eu não tenha que pensar tanto na hora dessa produção, para que eles se tornem automáticos. Então, isso a gente chama de fonologia, quem faz o planejamento motor do som. Tem a fonética, que é onde cada órgão estrutural meu precisa estar para realizar os sons, que isso demanda aí uma questão prática importante, né? Então, obviamente que assim, eu não vou ter uma criança com atraso, todas não vão ser iguais, depende da área da linguagem que está afetada, né? E eu posso ter afetamento em diversas áreas. A Ana Paula Fonseca, uma criança pode regredir até quanto? Uma criança não pode regredir, Ana. É Ana a Paula que está aqui. Uma criança não pode regredir, a não ser que haja uma explicação ambiental que justifique essa regressão. E para isso eu preciso entrar rapidamente com medidas de organização desse ambiente. Senão a gente vai ter problemas aí a longo prazo, tá? Lohane, meu pequeno se comportava bem assim. Ó, já tem troca de mães aqui. Michele Joy, um beijo pra vocês. Bela, meu amor, como é que tá você? Descreveu exatamente os meus erros. Descreveu. Gabi, oi Gabi, tudo bem? Como está você? Como é que estão os meus pequenos? Então lá a Lohane ainda fala, ele vai para a creche desde os 10 meses, turminha com 10 colegas. Como é esse comportamento dele na creche? Ele busca outras crianças? Ele não busca? Ele participa da rodinha? Ele imita? O que é que a gente observa nesse primeiro ano de vida como os maiores critérios aí de observação para qualquer diagnóstico precoce? Primeiro, a imitação. Segundo, a troca comunicativa com os seus familiares e com os parceiros da mesma idade. E terceiro, a criatividade, a atenção compartilhada, a criatividade, exploração do brinquedo. Ele é criativo para explorar o brinquedo? Ele tem preferências muito específicas, só gosta de determinar... Tem criança que nem gosta de brinquedo. E aí a gente precisa pontuar que isso não é o esperado, né, para esse primeiro aninho de vida aí. Amanda, e uma criança de 1 ano e 10 meses, fala fluente, ininteligível, compreende tudo, motor adequado para a idade, ao pedir leva os pais ou aponta, mas conta uma história com fluência, entonação e pausa. Mas como que ele conta uma história se essa fala é ininteligível? Você sabe qual é a história, porque deve ter gestos, mas você não consegue compreender a estrutura dessa palavra dele? Quando a gente fala do desenvolvimento fonológico, existe também uma hierarquia esperada. Primeiro vem os plosivos, primeiro vem os anteriores, depois vem os posteriores, depois que vem os fricativos, por último vem os líquidos, por último vem os vibrantes. Então existe um certo grau de alteração fonológica que a gente chama de atraso fonológico, que é esperado em determinadas linguagens, em determinadas idades. O sistema fonológico de uma criança só vai estar pronto aos 7 anos. Mas tem trocas fonológicas, trocas idiosincráticas, trocas com mais de 2 ou 3 pares mínimos, né? Pares de identificação auditiva mínima, que não é esperado hora nenhuma. Se acontecer com 2 anos, eu vou precisar intervir. Ou pode ser uma questão auditiva, uma questão de processamento auditivo, uma questão de compreensão, uma questão motora, tá? Então eu preciso entender um pouco mais, Amanda. Gente, é muito complicado, porque assim, muitas vezes vocês me fazem perguntas... que demandariam que eu tivesse uma receitinha pronta e eu não tenho, tá? Raul tem 3 anos e começou esses sons.
Ele só começou aos 3 anos, Ana, ele parou antes, isso tudo é importante. Jaque, que aula maravilhosa, queria iniciar após Inter online, já vai começar em feira, a gente estava com as aulas previstas para começarem agora em maio, eu vou criar uma proposta aí, porque a gente está fazendo uns testes bem bacanas esse fim de semana, vai ter aula da especialização de linguagem da turma de Goiânia e de Salvador, uma aula por videoconferência. Dando certo, a gente vai começar de feira também, tá? Antes da gente poder fazer presencial, vamos ver como é que as coisas estão. Não me fale, Gabi, eu tô morrendo de saudade daquela tchucu-tchuquinho, amor da minha vida. Tô morrendo de saudade de vocês também. Então, a passar, a Catarina faz aqui, ó, já começa o diagnóstico diferencial daí, dos exames audiológicos, sim. Os exames auditivos são importantíssimos para o diagnóstico diferencial. Se eu tenho uma criança com alteração auditiva, por mais simples que seja, e pode ser por otites recorrentes, inflamações de ouvido recorrentes, o ouvido fica cheio de secreção e ele não consegue ouvir bem porque vai ter uma perda condutiva por um tempo, isso influencia diretamente no arcabouço fonológico da criança. Muito diretamente. Tem uma perguntinha aqui, deixa eu entrar para ver qual é, nessas caixinhas. Vou deixar gravada a live. Cite estratégias para lidar com a ecolalia. Rosane, a gente tem que fazer uma live só de ecolalia, porque ecolalia eu preciso explicar o que é. Vamos ver se dá tempo? Deixa eu ver aqui como é que tá as outras perguntas. Meu filho tem 3 anos, atípico mundo, é autista e está fazendo sons estranhos e gritos. Por que ele faz isso? Muitas vezes esse processo aí dessa produção, né, pouco funcional para crianças com autismo, pode ser por questões sensoriais, então ele tem uma busca auditiva, né? Pode ser porque ele está entediado, porque ele tá, eu tô vendo muitos relatos, eu estava conversando com a mãe de um paciente meu agora, antes de entrar ao vivo, e ela fazendo muitas queixas do tanto que tá difícil, que ele tá com muitos maneirismos, tá com muita estereotipia. E eu falei pra ela que a gente tá todo mundo no mesmo planeta e a gente tá vivendo um período difícil de quarentena, que não é difícil só pra gente, é difícil pra todo mundo, inclusive pra crianças com autismo. Então, o que acontece muito? As mães têm deixado muito mais as crianças na frente da televisão, na frente do computador, na frente do tablet, e eu entendo, tem que dar conta da casa, muitos estão de home office, muitos estão trabalhando dentro de casa, mas é importante que a gente limite aí esse tempo, principalmente nesse período de quarentena, porque vai ser muito mais difícil voltar depois. Isso é uma bênção e não uma live, esclarecendo muitas dúvidas com linguagem acessível. Obrigada, Ana, eu que agradeço. Não é mais 5 anos para trás, exatamente, agora é 3 anos para trás. Meu filho autista não fala frases, só repete palavras dos jornais. E aí é uma fala da Mundo versus TEA, né? Mundo X TEA. Não sei como pronuncia, como é seu pensamento na produção, mas assim, ele faz isso e isso se chama ecolalia, né? A ecolalia é um sintoma de inflexibilidade cognitiva, de rigidez de pensamento. Então, assim, ele sabe o que ele quer. Isso aí a gente tem que voltar em Chomsky para discutir isso, quando Chomsky fala de gramática profunda e gramática superficial. Então, ele sabe o que ele quer, então ele tá ali com fome, ele quer o biscoito, mas ele não dá conta de mexer nessa gramática, é um processo metalinguístico de mexer nessa gramática a ponto de elaborar uma frase dele. Aí ele vai e pega a frase de uma outra pessoa. Quer biscoito? Você quer biscoito? Quer biscoito? Quer biscoito? Ele tá querendo dizer que ele quer biscoito, mas ele não dá conta. Então tem a ver com a inflexibilidade. A gente trabalha com estratégias de funções executivas e não criando scripts que vão fazer com que ele continue só repetindo, né? Quem mais? Deixa eu ver se tem muitas carinhas lindas. Mandem muitos corações. Olha o que a André tá dizendo. Manda, gente, coração. Manda muito coração pra mim. Wernicketat é a área da compreensão, uma área que fica no temporal, uma área neurológica, né, de Brodmann lá, cerebral, que vai definir aí a área em que vai compreender tanto o que eu ouço, quanto o que eu vejo, quanto o que eu enxergo, quanto o que eu escuto, quanto o que eu pego. Tem algumas atividades que eu passo quando eu tô dando aula. Se você chegar nas costas de um amigo e você escrever uma letra, você não tá vendo a letra, você não ouviu a letra, você não pegou na letra, você sentiu a letra nas suas costas e ao mesmo tempo você sabe nomear aquela letra. Então, acesso a Verne, que é o que a gente chama de acesso lexical, né? Nossas gavetas de categorização semânticas passam todas aí pelo acesso a Verne. Deixa eu ver o que mais que vocês me trazem aqui. Minha fã é Polly, pare com isso, Polly, eu que sou sua. Fonolice, eu só estou aqui, pare de babar, cadê as perguntas? Vamos fazer perguntas. Eu sou sua inspiração, Gabi, coisa linda, vocês são muito fofochinhos. Gente, eu não tô aqui pra vocês ficarem me elogiando, não, tô aqui pra gente discutir diagnóstico. Eu brinco com os meus alunos, eu falo assim, ninguém fica aprendendo com elogio meu, que vinha elogio meu, minha gente... Tem que fazer muito bom, viu? Porque eu digo assim, a gente não aprende com elogio, não. A gente aprende com... Às vezes é uma chibatada que eu dou, né? Mas meus alunos, não, eles me conhecem.
conta a história, não sei qual, faz gesto e a fala é como se fosse uma outra língua. Aí, Amanda, a gente tem que ver isso, a condição fonológica dele. É sempre repetição do mesmo fonema. Para isso, nós fonoaudiólogos fazemos uma coisa chamada quadro fonético. Eu vou só te dar um exemplo do que é o quadro fonético. Vou pegar aqui, ó, vou improvisar um quadro fonético aqui para te mostrar que nós temos um número de fonemas que nós somos capazes de produzir em cada língua. Eu vou passar aqui o quadro fonético do português, que é o P, T, K, B, D, G, F, S, X, V, Z, J, M, N, Nhan, L, Lh, R, R. Aí a gente tem o que a gente chama de grupo. Então o grupo vai ser com R ou com L, que é planta e prato. Eu tenho o que a gente chama de arquifonema, que é com S ou com R, que é o porta e o pasta. A gente tem o africado, que é o tia e o dia. Então, esse aqui é basicamente, ó, o quadro fonético do português. É óbvio que quando eu falo na palavra, na produção de palavra, eu vou ter os átonos, os tônicos, a consoante final de cada uma das sílabas, mas não vem ao caso. Então, a gente precisa ver como é que está o desempenho dele nessa produção fonológica para saber se a gente tem um problema ou se não. Porque aqui, ó, é tudo muito bem estruturado. Aqui eu tenho plosivos, P, B e M. Aqui eu tenho os fricativos, aqui são todos fricativos, aqui são todos plosivos, aqui são iniciais, mediais, finais. Então, existe todo um protocolo de investigação nessa produção fonêmica para a gente investigar se as coisas estão seguindo o rumo que deveriam, se eu preciso me preocupar mais ou menos, tá? Cada indivíduo é único, isso aí, cada um é único, mas eu também tenho minhas críticas em relação a isso, porque a gente ouve muito assim dos pediatras principalmente, né? Não, mãe, cada criança tem seu tempo, tem que esperar o tempo dele. Quer ver uma frase que eu odeio? Ele é meio preguiçosinho. Ninguém é preguiçoso para aprender, gente. Ninguém é preguiçoso para aprender. Né? Alguma coisa ambiental, alguma coisa interna, alguma coisa que está interferindo no processo. Ninguém é preguiçoso para falar. Odeio essa frase. Então eu ouço muito isso, assim, não, cada criança tem seu tempo, mãe, vamos esperar até os 3, 4 anos. Por que esperar se eu posso ter uma avaliação, uma identificação precoce, como o Djalma trouxe logo lá no início, a janela terapêutica. Eu tenho que aproveitar um momento antes da questão da poda neurológica para que essa criança aí não tenha um impacto muito grande no desenvolvimento. Eu digo para as minhas famílias, tudo que foi descoberto muito cedo, de forma precoce, tem toda a chance de ser... vou falar revertido, fica uma palavra meio boçal, não é revertido, mas eu tenho muito mais chances de um bom prognóstico do que eu esperar. Não tem por que eu esperar se eu tenho pessoas que são especializadas, né, no desenvolvimento infantil e que podem fazer uma avaliação bacana, certo? Fala nisso, agora eu peguei a xícara, lembrei. Vocês estão acompanhando Dicas da Ju? Vou tossir, e não é corona não, viu? Falando demais sem água. Vocês estão acompanhando Dicas da Ju? Dicas da Ju é um projeto meu com a P&G Saúde. E vocês podem acompanhar tanto no Instagram da P&G quanto lá no canal do YouTube da P&G. São dicas muito bacanas. Eu tenho eu vou dar um spoiler. A partir da semana que vem, eu também vou estar aí coordenando com a P&G uma bateria de lives com os professores do aprimoramento para fonoaudiólogos em autismo da P&G. Vai ter Fernanda de Fernandes. Vai ter Laura Galindo, vai ter eu, a gente vai divulgar as datas e tudo direitinho, mas é um spoiler bacana. O meu outro spoiler é a nossa live de quinta-feira. Eu vou estar aqui com Camila Villanova, a doutora Camila Villanova, pra gente discutir neuromodulação, tá? E a gente vai discutir os impactos, a influência na linguagem infantil e na idade e na linguagem do adulto por alterações neurológicas. E na terça, de hoje a 8, eu vou estar com quem? Meu superfono querido, a gente vai falar de comunicação alternativa. Tô dando já os avisos. Tá com saudade, né, Mami? Mami tá aqui também. Joyce, eu posso fazer uma live só de ecolalia. Vou programar uma live de ecolalia com você. Vou chamar um especialista também. Principalmente, vou chamar um psicólogo, um analista do comportamento pra gente discutir ecolalia. Vou fazer, gente, uma live de ecolalia. Se preparem. Pronto, já que vocês estão pedindo uma live só de ecolalia, eu explico o que é, eu dou os modelos, eu explico como a gente fazer tudo aqui. Ecolalia pode ser tratado com estratégias de disfluência? Não, porque a ecolalia é uma questão de uma gramática, de uma metalinguagem. É como eu processo e penso linguagem, como eu manipulo linguagem. São com estratégias de inflexibilidade cognitiva, viu, Tati?
Disfluência, não, 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 não. Ju, fia da pé. Não sei o que isso significa, hein, gente? Ju, o aspecto pragmático é mais difícil de constatar? Fale um pouco da verborragia se der. Não, o aspecto pragmático é o primeiro que se desenvolve. Então, assim, as entonações, as diferentes entonações, o que eu quero dizer, a forma como eu modifico o meu falar para alcançar o meu objetivo. Meus alunos vão falar comigo de um jeito, com o coordenador deles de outro jeito, vão falar com a mãe de um jeito, com os colegas de um jeito, mesmo que seja sobre o mesmo assunto. Isso é uma habilidade pragmática, é a habilidade de usar diferentes recursos para atingir meu objetivo com meus diferentes interlocutores. Tá? Então, as entonações, o ficar envergonhado, o não falar com estranhos, isso tudo são habilidades pragmáticas. Não são difíceis de serem investigadas, só depende de eu estar olhando para elas. A gente tem 2 protocolos importantíssimos de avaliação de pragmática, que é o PROC, o Protocolo de Observação Comportamental, de Simone, eu falo que é um trava-língua, Simone Raggi, Jaime Zorzi, nunca acerto, Simone Raggi e Jaime Zorzi, acertei, de 2004. Nós temos o perfil funcional da comunicação de Fernandes, que está no ABFW, tá? Gente. Eu que fico muito lisonjeada de vocês estarem aqui em pleno feriado me ouvindo falar. Eu tô falando, Bruno. Já pegou seu papel e sua caneta? Minha mãe dizendo que é minha fã, mãe, não vale. Obrigada, você é ótima. Como ter um atendimento com você? Fala comigo no inbox que a gente pode marcar ou por teleatendimento ou a gente pode marcar no consultório assim que essa loucura toda passar. E eu posso te ajudar no que for preciso, viu, Lorraine Dias? Eu vou fazer a live de ecolalia, vocês estão muito agoniados. A janela de oportunidade, gente, é esse período em que a criança passa antes da poda neural. Para eu explicar isso, eu tenho que explicar a poda. Todos nós, né, nós somos neurologicamente programados para fazermos uma coisa chamada poda neural, que é uma apoptose programada, a morte programada de sinapses. Por quê? Porque quando a criança nasce até fazer 2 anos, ela produz muito neurônio. Ela tem uma massa de neurônio muito maior que a de um adulto. Por quê? Porque eu preciso especializar esses neurônios para que ela aprenda muito. O que acontece? Se a gente cair, eu posso voltar mais 15 minutos, eu não posso voltar muito porque eu tenho que gritar com Sandy Júnior, né, gente? Vocês entendem. Então, estou voltando para a poda. Então, essa criança, né, ela vai estar tendo formações enormes de sinapses e essas sinapses, elas são formadas para que elas sejam especializadas. Quem é que especializa a sinapse? O ambiente. É o ambiente, a exploração sensorial, o pegar, o fazer. A criança está numa fase. Gente, Piaget é perfeito. Piaget diz que a criança passa por um período chamado sensório-motor, que ela tem uma inteligência física, ela aprende pelas explorações sensoriais e físicas do ambiente. Não há ainda inteligência simbólica, não há pensamento operatório, não há. Há uma exploração que faz com que essa criança vá adquirindo aí habilidades motoras, habilidades pragmáticas, habilidades semânticas principalmente, né? Então ele vai experimentando. Quando ele chega próximo aos 3 anos, esse cérebro precisa fazer uma limpeza. Por quê? Porque ele precisa melhorar as janelas que já estão se especializando. Eu gosto de dar um exemplo que é mais ou menos assim. Se eu tiver 10 portas que dão no mesmo lugar e cada dia eu entro por uma porta diferente, eu não me especializo em nenhuma delas, eu uso qualquer uma delas. Mas se uma for mais rápida, uma tiver doce pelo caminho, uma tiver, sei lá, quanto mais eu for encontrando diferenciais nela, eu vou me especializando nela, eu só vou usando aquela. E o cérebro, na hora que ele vem fazer a poda, ele presta atenção nisso. Essa porta é a porta que ele mais abre, então essa fica para ele especializar e abrir mais essa. Eu vou tirar essas outras e vou deixar só 3 portas, para que 10? Então o cérebro passa por esse processo. Quanto menos especializadas estão essas sinapses, pior o processo da poda. Porque na hora que vem fazer a faxina, ele vai falar assim, ó, ih, gente, tô vendo as 10 portas aqui, eu não tô vendo nenhuma que ele abre mais. Vou levar qualquer uma. E ele sai levando sinapses que já estavam sendo utilizadas, mas que não estavam especializadas. E isso traz aí problemas importantes para o desenvolvimento. Então, quando a gente fala de janela de oportunidade, é aproveitar esse período pré-poda sináptica para desenvolver todas as habilidades possíveis, com estimulação em consultório, com orientação à família, para que na hora que ele passe pela poda, ele já tenha sinapses especializadas. Espero que vocês tenham entendido. Oi, Deb, amor, como é que você tá? Eu tô morrendo de saudade de você. O que precisa para ser igual a mim? Precisa, gente, precisa de nada. É tanto problema, minha gente, psicológico que eu tenho. Ju, fale um pouquinho do diferencial de apraxia e TDL. Vamos lá. Então, assim, para eu pensar, então eu estava falando do atraso. Então, quais são os critérios principais do atraso? Primeiro, eu não posso ter fator etiológico, tá? Cris, eu já vou explicar isso que você me perguntou. Todo mundo só fala da bendita da ecolalia, né? Todo mundo só fala da ecolalia. Então, assim,
eu não posso ter fator etiológico, eu tenho que ter fatores agravantes, que são fatores ambientais, e eu não posso ultrapassar os 3 anos. E mais, eu não posso ter um afastamento maior do que... Eu vou aí voltar para o meu quadro, tá? Eu sei que está espelhado, eu vou tentar fazer o contrário para vocês entenderem. Então, olha só. Vamos dizer que em uma determinada habilidade, né, a minha criança era para fazer determinada coisa com 18 meses, tá? E aí, ele não faz com 18. Ele vai fazer, eu tô vendo que tá espelhado, eu vou fazer aqui pro mais. Ele vai fazer com 24. Esses 6 meses são considerados normais, desenvolvimento típico. Lembra que eu falei que 6 meses para mais pode? Mas se isso passa desses 6 meses e vai até mais 6 meses, o que isso quer dizer? 1 ano. Estão acompanhando comigo? Então, era para acontecer aos 18, não aconteceu aos 24 e passou para aqui, ó. Vamos dizer que aqui eu tenho 30 meses, tá? Então, se eu tenho um espaço de mais de 1 ano dos marcos do desenvolvimento, eu já não, talvez eu não pense mais no atraso, tá? Isso vai depender, se os critérios forem só externos, eu posso pensar até. Mas eu posso pensar aí que eu tenho uma coisa maior. E aí pronto, então é o atraso de linguagem, descobri até os 3 anos, vamos entrar com reabilitação, ou em consultório, orientação familiar, ou entrada na escola, e essa criança vai evoluir rápido. Uma das principais características do atraso é a evolução rápida, às vezes só na anamnese o paciente já evolui, que você orienta a família. Quais são as características do atraso? Primeiro, está na literatura, as primeiras palavras até os 24 meses não acontece. As primeiras frases até os 36 meses não acontece e inteligibilidade de fala em idade escolar. Ou seja, a criança já entrou na escola, está com 3 anos, já passou por 6 meses de aula e a fala dela continua ininteligível. Para quem não é técnico, é uma fala com pouca compreensão. Então, esses são os critérios principais para o atraso. Vamos pensar que essa criança tem um fator etiológico. Então, ela tem o autismo, ou ela tem síndrome de Down, ou ela teve prematuridade extrema, nasceu com 28 semanas, 22 semanas... Ou ela tem surdez, nasceu com perda auditiva que não foi detectada ainda. Se ela tiver qualquer fator etiológico, não pode ser atraso, não pode ser DEL, distúrbio específico de linguagem. Não pode ser um monte de coisa, tá? Não pode. Vai ser o quê? Distúrbio de linguagem. Se eu tenho uma criança com fator etiológico, eu vou ter uma criança com diagnóstico fonoaudiológico de distúrbio de linguagem. Mas não é autismo? É, mas o autismo é um diagnóstico médico. Diagnóstico, a gente chama de diagnóstico nosológico etiológico médico, tá? Não é um diagnóstico de linguagem. Diagnóstico de linguagem é distúrbio de linguagem. Mas vamos dizer que essa criança não tem fator etiológico. Por quê? Porque para o DEL, distúrbio específico de linguagem, a abreviatura é DEL, ou TDL, transtorno de desenvolvimento de linguagem, eu não posso ter fator etiológico. Então vamos dizer que ela não tem fator etiológico, mas ela tem dificuldade em pelo menos 2 áreas da linguagem. Lembra que eu falei que são 5? Semântica, fonologia, morfossintaxe, pragmática e fonética. Pelo menos 2 precisam estar com um gap maior do que 1 ano. Maior em pelo menos 2 delas. O que mais? Não pode ter fator etiológico. O que mais? Eu preciso excluir todos os outros diagnósticos possíveis. Então ela tem que ir para o neuro, não pode ter privação de estímulo, não pode ter... ela tem crise de ausência, não pode ser DEL. Ela tem... começou a convulsionar com 3 anos, não pode ser DEL. Eu posso dar diagnóstico de DEL e de TDL com crianças com menos de 4 anos? Não. Idade mínima para o diagnóstico de DEL e de TDL é de 4 anos, tá? Então são fatores importantes para a gente definir um atraso de linguagem TDL. Mas, tá. E agora, como é que eu diferencio isso de uma apraxia? A apraxia de fala, gente, é um diagnóstico motor, tá? Ele pode vir associado a um transtorno de linguagem? Pode, mas geralmente é como comorbidade. Ou de um autismo, ou de uma síndrome de Down. 50% de crianças com síndrome de Down vão ter apraxia de fala. Uma parte grande, considerável, de 40% a 60% das crianças com autismo vão ter apraxia de fala. Mas eu tenho uma apraxia de fala que a gente chama idiopática, pura. Ela vem sozinha, sem nenhum marcador. Existem alguns estudos novos que estão trazendo pra gente indícios de que essa apraxia de fala idiopática pode ter uma relação direta com alergias alimentares. Quanto mais alergias intestinais, quanto mais graves elas forem, maiores as chances dessa criança ter aí uma apraxia de fala. Para apraxia de fala, eu preciso do que a gente chama de tríade da Asha, né? Qual é essa tríade? Primeiro, esses erros eles são assistemáticos.
Eu acho que é mais difícil você diferenciar um distúrbio fonológico grave de uma apraxia de fala do que um TDL de uma apraxia de fala. Porque eu preciso ter... essas alterações fonológicas vão ser assistemáticas. Se a criança sempre fala a palavra daquele jeito, se ela sempre troca um fonema por outro, eu já posso pensar que talvez não seja apraxia de fala. Na apraxia de fala há uma assistematicidade. E tem uma coisa importante, a assistematicidade é de vogal também. Ele tem dificuldade com vogal. Característica básica de apraxia. A outra característica, que vai para a segunda característica da ASHA, é dificuldade de coarticulação. Gabi, que está aqui, tem um filhinho, coisa mais linda do mundo que eu atendo, que ele fala assim, ó, pi, pó, cá. Mas na hora de falar pipoca, isso é coarticulação, passar de uma sílaba para outra. Eles não dão conta de uma forma muito prática, é custoso para eles aqui. E a terceira característica são as dificuldades de prosódia. Uma criança que não vai ter uma curva melódica, ela não vai ter uma curva melódica boa. Então essa é a tríade da ASHA. Uma criança pode ser diagnosticada com apraxia com quantos anos? 4 anos. Antes disso, de jeito nenhum. Certo? De jeito nenhum. Eu respondi sua pergunta, Cris. Só acho, uma live de ecolalia vai ter. Deixa eu ver o que mais. Fale sobre TEA não verbal, por favor. Aí a gente tem que fazer uma outra live pra falar de TEA, gente. Ju, vai ficar gravada? Vai ficar... Era 20, mas vai ter show de Sandy Júnior. Eu mudei o horário que eu quero ver Sandy Júnior. Aí eu falei dos diagnósticos diferenciais de alguns. Deixa eu ver o que tem mais aqui, ó. Faça acompanhamento pedagógico de uma criança. Lília Cabirta. Que foi diagnosticada com autismo de alto rendimento, só que quando colocamos para fazer as atividades sozinha na escola, ela não rende nada. O que acontece nesse caso? Muito provavelmente, eu tenho muitos pacientes assim, é pela inflexibilidade cognitiva. Criança com alto rendimento, ele planeja do A para o B. Por exemplo, eu tenho uma criança assim, ele vai escrever o nome dele, né? Na linha de sempre do caderno, ele já sabe. Se eu botar uma caixinha menor e ele não conseguir colocar o nome dele ali dentro, ele passa meia hora chorando no chão. Uma criança que foi alfabetizada com 3 anos e fala 4 línguas. Então, ele passa meia hora chorando no chão. Por quê? Porque não dá conta de lidar com a frustração. Então, os limiares de frustração são diferentes. Muito provavelmente tem a ver com funções executivas. Então, provavelmente ele realmente tem autismo e a gente tem que ver qual é o grau de envolvimento das funções executivas dele, tá? Surdo e sonoro é um traço distintivo, né? Um traço distintivo importante de modo. Uma criança com processo de ensurdecimento de fonema é um sinal de alerta para diagnóstico diferencial de linguagem? Sim, Liz. Geralmente eu digo o seguinte, se o processo fonológico da criança é só ensurdecimento, eu mando para teste de PAC, de processamento auditivo central. Na minha opinião, na maioria dos casos, tem envolvimento com PAC, tá? Então é uma criança que tem principalmente a dificuldade na questão temporal da fala, na percepção temporal da fala. E aí eu mando para diagnóstico de PAC. Gláucia, meu filho tem apraxia de fala e dispraxia global, muito comum acontecerem juntas. Ele fez 1 ano e meio de estimulação de linguagem, mas somente após o método pronto, tipo, volta... Sim, Gláucia, você está me trazendo que ele tem uma alteração principalmente nos aspectos motores da fala e do corpo, o desenvolvimento neuropsicomotor. Então, obviamente que o direcionamento terapêutico precisa ser através dessas condutas. A gente tem o prompt, a gente tem o plus hand, a gente tem diversos modelos que podem auxiliar aí esses transtornos motores, mas o prompt, sem dúvida nenhuma, é um dos mais importantes deles. Pediatra fala algo assim, pois é, pediatras fazem muito isso. Eu tô atrasada nos comentários que eu vou explicando e deixo de ler, senão eu não consigo falar. Cada criança tem seu tempo, mas os marcos precisam ser respeitados. Muito bem, Dija. Muitas vezes falta estimulação para a criança falar. Sim, então tem famílias que são extremamente organizadas, que dão tudo na mão, principalmente quando essa família não tem uma criança mais velha, então ela não tem parâmetro de julgamento. Uma criança que foi muito desejada, a família fez tratamento para engravidar, mas a gente também tem que pensar que transtornos de linguagem, TDL, apraxia de fala, também tem fatores genéticos importantes. Se essa família tem aí alterações de linguagem e de fala, eu posso esperar, talvez, nessas gerações futuras a isso também, certo? Se a live cair, eu volto, tá bem, gente? Tá pertinho de cair, que eu entrei bem pontualmente. Isso, Poli, o tempo, mas não esquecendo os marcos, exatamente. Gláucia, hoje ele tem dificuldade em responder o que pergunto, eu pergunto aí, ele faz a mesma pergunta que eu. Isso seria ecolalia? Ecolalia, Gláucia, ecolalia. Pode falar comigo no privado que a gente conversa sobre isso e eu vou programar uma live com ecolalia sobre ecolalia para semana que vem. Falei da poda neural, não foi, Rosilene F. Alves? Falei. Todo mundo entendeu quando eu falei da poda neural?
Protocolo de linguagem eu sigo muitos. Quem me conhece sabe a doida do protocolo. Eu adoro protocolos de linguagem, eu adoro. Eu sigo muitos, depende do transtorno, depende da criança, depende da fase do desenvolvimento e depende do que eu quero observar, tá? Que maravilha, minha xícara, gente, do Dicas da Ju, ó. Depois a gente, quando o Dicas da Ju tiver bem famosão lá, ó, pra vocês me seguirem lá no YouTube, eu vou fazer sorteio de xícara pra vocês. A gente pode pensar no sorteio de xícara aqui. Vai ter a Fernanda Laís, ela já topou participar com a gente. Adorou o tema ecolalia, Gabi? Vai ter também ecolalia de Luca, qualquer mãe. Ecolalia é um processo que estressa mesmo, porque é muito difícil saber lidar. O que geralmente as mães fazem para resolver os problemas da comunicação da vida, as mães dão modelo. Então, ao invés da mãe fazer assim, ó, agradece ela, filho. A mãe faz assim, ó, fala obrigada, tia Ju. Aí ele vai e repete. Quer dizer, eu dou o modelo pronto, eu não faço ele pensar. Eu tenho que criar com ele scripts. Então, assim, ó, quando você ganha alguma coisa de alguém, você precisa agradecer. Agradeça, tia Ju. Ele não vai acertar na primeira vez, ele não vai acertar na segunda, eu aí vou dar um modelo. Ó, quando a gente vai agradecer, a gente fala, obrigado, tia Ju. Olha, o Lucas tá querendo te dizer obrigado. Lucas, tá vendo? Agradece a tia Ju. Aí ele vai repetir. Eu vou dando modelos, mas esse modelo tem que vir junto com uma estratégia de script, com uma explicação de como que ele deve funcionar, o que ele deve pensar para responder aquelas coisas, tá? Oi, Jéssica. Fica de pé, miserável. Como é? Fia da pé. Miserável de boa. Aprendi quando morei em Sergipe. Eu não sabia, não. Não sabia, não, meu superfono. Diagnóstico diferencial de DEL eu já falei um pouquinho. Então ele não pode ter nenhum marcador biológico, não pode ter perda auditiva, não pode ter privação de estímulo, não pode ter fator etiológico, não pode convulsionar, tem que estar tudo bem, não pode ter fator emocional envolvido, mas ele tem uma alteração de linguagem maior do que de 1 ano em pelo menos 2 áreas da linguagem. É um diagnóstico que só pode ser dado a partir dos 4 anos e tem um fator importantíssimo. Muitas crianças com DEL, eu tenho uma teoria que eu não vou falar aqui, mas muitas crianças com DEL vão ter alterações de processamento auditivo central. Então, é preciso um encaminhamento para o teste de processamento auditivo central em crianças com risco de DEL, tá? Mas pensem, o diagnóstico de DEL pode ser dado aos 4, mas o exame de processamento só pode ser feito a partir dos 7, e depois dos 6. Eneida, obrigada, Eneida, sou show, eu que agradeço. Salva a live, eu vou tentar, gente. Alguém me explica como é que salva isso para botar no meu YouTube. Vou fazer uma live de TDL, ótimo. Vou fazer e vou chamar a Laura para participar comigo. Vou chamar a Laura, meu amor. TOD, transtorno obsessivo desafiar, posso fazer. De TOD também adoro. Claro, Lília, eu vou assistir Sandy Júnior, por isso que eu antecipei a live, tá doida eu não assisti? Deixa eu ver logo as perguntas, porque vai cair, eu não vou ver as perguntas que vocês fizeram. Você passa segurança, tem muito conhecimento, passa de forma lúdica e motivadora. Obrigada, Rosane, agradeço muito. A poda faz todo sentido, gente, todo sentido. Minha inspiração, oh, que coisa linda, vocês são fofos demais. É muito gostoso. Boa noite, pessoas, boa noite, Jo. Oi, Ana Paula, tudo bom? Joyce, eu também tenho saudade dos meus alunos, tô com saudade de você. Jéssica, eu não tenho como falar de TEA não verbal, mulher, isso tem que ser uma outra live. Eu tô com saudade de abraçar todo mundo, eu adoro abraçar, gente, é uma dificuldade. Tá falando que faltam 2 minutos pra acabar, deixa eu ver se tem mais perguntas aqui pra eu poder reiniciar, tá? Único diagnóstico com 2 anos só distúrbio de linguagem e atraso. Catarina, é uma coisa discutível. A gente consegue ver sinais de apraxia de fala em crianças com 2 anos, 2 aninhos e meio, mas eu não posso fechar diagnóstico. O que é que o DSM-5 nos diz? Qualquer diagnóstico só deve ser fechado após 6 meses de terapia diagnóstica. Então, eu avalio a criança, vejo as dificuldades que ela tem, vou fazer intervenção por quê? Porque eu preciso ter a certeza que o ambiente está bom, que ele está sendo estimulado. E depois desses 6 meses é que eu vou pensar no diagnóstico. O diagnóstico pode ser até antecipado, mas se ele tiver tido essa intervenção por mais de 6 meses, tá bom? No curso de apraxia, diz que a idade mínima para diagnóstico é de 3 anos. Existem muitas coisas na literatura. Tem parte da literatura que diz que só a partir dos 5. Então, a gente tem sempre que buscar uma média. Para responder, Gabi, a isso, eu vou voltar porque eu estava falando do DSM-5. Gabriela 8 Barreto que me perguntou isso. O DSM-5 diz o seguinte: se o paciente chegar com 2 anos e meio, tiver risco de apraxia,
né, de fala, fez terapia motora nesse período e depois de 6 meses ele não teve um bom rendimento, eu já posso dizer que é apraxia, ele vai estar com 3, 3,5, entende? Então depende muito de quais critérios. Meninos, eu não vou conseguir ver todas as perguntas antes dele acabar, vocês vão ter que perguntar de novo. O diagnóstico de apraxia de acordo com... Como podemos colocar... Gabi, você pergunta isso de novo para te responder assim que a gente voltar. Eu vou fazer o seguinte, já vou dizer tchau e vou encerrar para voltar de novo, porque se cortar do nada eu vou ficar frustrada. A avaliação de PAC só pode ser feita a partir de 6 anos. Alguns profissionais só fazem com 7 anos, alguns audiologistas, outros fazem com 6, mas não tem critério de corte de normalidade para crianças de 6 anos em todos os testes de processamento, certo? Tô indo, volto agora. Voltem comigo, hein?